sexta-feira foi movimentada na política montenegrina. Foram divulgados áudios gravados no âmbito da Operação Ibiaçá. Márcio Ranheimer, editor de política do jornal Ibiá, vai comentar o assunto. O que são esses áudios divulgados? Na verdade, Cássia, foram trazidos a público hoje na Câmara de Vereadores durante a apresentação do requerimento de impeachment, do novo requerimento de impeachment do prefeito pela Ordem dos Advogados do Brasil, alguns elementos que embasaram o Ministério Público para pedir o afastamento dele do cargo e também de outras 3 pessoas que já não estão mais na administração municipal por decisão judicial desde o dia 6 de junho, no âmbito da Operação Ibiaçá. Esses áudios, na verdade, são transcrições de áudios de pessoas do governo com o empreiteiro José Valmir Silveira Dávila, que atualmente, inclusive, está preso por ameaça a testemunhas. O que dizem esses diálogos? O que foi tratado nesses diálogos? Basicamente, combinação de esquemas, mecanismos dentro dos processos de licitação que pudessem vir a beneficiar a empresa do senhor José Valmir Dávila nas concorrências referentes ao transporte escolar. Então, existem áudios em que ele dá ordens, literalmente ele dá ordens ao diretor de licitações da prefeitura na época, ele dá ordens a um engenheiro que trabalhava na Secretaria Municipal de Obras Públicas, ele combina sistemas, controles, mecanismos de fraude com o ex-chefe de gabinete do prefeito, o Sr. Walter Robalo, e de todas essas decupagens, a mais grave do ponto de vista político é uma conversa justamente do Sr. Valmir Dávila com o Walter Robalo, em que depois de fazerem um acerto lá referente à licitação de transporte escolar, o Walter Robalo ele diz que vai ficar tudo bem se houver um presentinho de Natal. Essa gravação ela é de 23 de dezembro de 2015, pouco antes do Natal, então nós não sabemos se o presente foi entregue, mas ele foi solicitado. A relação do empreiteiro José Valmir Dávila ela é tão forte que tem um áudio de uma conversa entre o Sr. Walter Robalo e o engenheiro Ricardo Albuquerque Melo, em que o Walter ele cobra do engenheiro um problema na licitação de transporte escolar que foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. E daí o que o Ricardo diz? Olha, não fui eu que fiz isso, eu só coloquei no processo o que o pessoal da JLB determinou. Então fica muito clara a relação promíscua que havia entre os elementos do governo e essa empreiteira, que ganhou várias licitações não somente nessa área, mas deixar bem claro que esse segundo pedido de impeachment que foi apresentado pela OAB, ele se refere basicamente ao transporte escolar. Então ele seria basicamente a ponta do iceberg. Devem haver muitas outras gravações que não vieram a público ainda nesse momento. Na verdade não vieram as gravações, vieram as decupagens das gravações agora, que estão disponíveis. São em torno de 8 a 10 conversas que estão dentro do processo do Ministério Público, que vieram a público graças a esse pedido de impeachment da OAB. E que impacto essas gravações podem ter no processo de impeachment que já está em andamento? Eu diria devastador. Eu diria assim que a situação do prefeito Aldana se complicou muito depois disso, porque até agora assim havia ainda de parte das pessoas que vão julgá-lo, no caso os vereadores e mesmo dentro da própria sociedade, dúvidas a respeito da participação dele nesse processo todo, nessas irregularidades que estão sendo investigadas. Nessas gravações que vieram a público agora, fica muito claro que esses agentes públicos eles mudaram inclusive a tramitação de processos internos na prefeitura para que eles não passassem por determinados setores, como por exemplo a Procuradoria-Geral do município. Tem um áudio do Sr. Valmir Dávila recomendando ao ex-diretor de licitações, o João Francisco Teixeira da Silva, que ele entregasse a documentação diretamente na mão do prefeito. Por quê? Porque talvez se tramitasse na Procuradoria, na PGM, poderiam ser apontados problemas que inviabilizariam aquele acerto que estava sendo costurado para que a JLB vencesse a licitação. E está muito claro essa relação promíscua entre a empreiteira e o executivo, está muito comprovada nesses áudios todos. O que não apareceu até agora é um áudio do prefeito conversando com algum deles e que se possa dizer assim, não, o prefeito ele realmente cobrou alguma coisa para ele,
ou ele levou alguma vantagem direta. Isso não apareceu até agora. Talvez exista, mas ainda não tínhamos conhecimento. De qualquer forma, eu conversei depois, Cássia, com alguns vereadores, e embora eles não possam falar isso oficialmente, né, existe assim um sentimento praticamente unânime de que agora não tem mais volta, né, de que se esse processo ele chegar até o fim, ele for encaminhado até o fim, o prefeito fatalmente será cassado. E na manhã de sexta-feira, a OAB entregou um requerimento de um novo processo de impeachment na Câmara. Esperamos que não vire pizza, né? Na verdade, são agora 2 processos que vão tramitar possivelmente simultaneamente, né? Já existe um processo que está chegando na sua etapa final, que foi produzido a partir de uma denúncia do ex-vereador Renato Antônio Grandes e da advogada Helene da Rosa, e agora esse da OAB. O primeiro processo está na seguinte fase. Hoje à tarde, sexta-feira à tarde, deveria ter ocorrido novamente o depoimento do prefeito Aldana para a comissão processante. E mais uma vez ele não compareceu, nem ele, nem o seu advogado. Então essa fase do processo, como foi a segunda vez agora, porque na segunda-feira passada ele também não compareceu quando ele deveria ter sido ouvido, a comissão declarou encerrada a fase de instrução do processo. O que deveria acontecer agora? Deveria ser dado então 5 dias para a assistência de acusação apresentar as suas razões finais e mais 5 dias para que a defesa também o fizesse. Então, no total de 10 dias. A assistência de acusação abriu mão desse prazo e vai entregar já na segunda-feira as suas alegações finais. Então, agora o processo fica na mão da defesa, que daí tem mais 5 dias, no caso, 5 dias úteis, eu acredito, até o final da semana que vem, então, para fazer o encerramento da sua participação. E daí, então, o presidente da comissão processante, que é o Érico Velten, ele encaminha para o presidente da Câmara, o Neri Pena, o Cabelo, uma solicitação de agendamento da sessão de julgamento, que não é numa sessão convencional da Câmara, vai ser marcado um dia, efetivamente, então, onde todo esse material será lido, apreciado pelos vereadores, e o prefeito será julgado. Ele abriu mão, nesse primeiro momento, não comparecendo, num primeiro momento, porque apresentou um atestado médico, de hoje nós ainda não sabíamos a razão que vai ser alegada. Ele abriu mão da sua defesa nesta etapa, mas no dia do julgamento ele ainda vai ter 2 horas para se manifestar e se defender das acusações que foram feitas. Simultaneamente, nós temos então o processo da OAB, que deve ser apresentado na próxima quinta-feira no plenário, e daí vai ocorrer a votação da sua admissibilidade. O que significa? Para que ele comece a tramitar, serão necessários os votos de 7 dos 10 vereadores. Se isso acontecer, automaticamente será formada uma nova comissão processante e nós teremos ao mesmo tempo 2 comissões processantes trabalhando na Câmara. Há entre os vereadores a ideia de que talvez se crie a comissão, mas não se inicie imediatamente a instrução do processo. Se espere então o julgamento desse primeiro, que está chegando à reta final, mas nada disso está muito definido ainda. O IBA segue acompanhando toda a repercussão da Operação Ibiaçá e desses 2 processos de impeachment.